Durante muito tempo nós nos questionamos o que de fato é ser uma pessoa boa, o que de fato é ser uma pessoa com virtudes, o que de fato é ser uma pessoa de bem. E buscando essas informações, e eu sou muito curioso, sempre fui muito curioso, foi na espiritualidade que eu encontrei a resposta perfeita para isso. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, é a definição do homem de bem, a definição de uma pessoa boa, e é basicamente o que a gente deve buscar daqui para o resto da nossa vida. Eu costumo dizer, depois que a gente desenvolve a espiritualidade, que a gente passa a enxergar essa vida como uma escola. Os espíritas enxergam essa vida como uma escola e hospital, né? Uma escola porque a gente aprende, porque a gente se desenvolve, porque nós nos tornamos pessoas melhores, espíritos melhores, que é a nossa grande missão aqui na Terra. E hospital porque a gente cura as nossas más tendências, enfermidades, enfermidades da alma, eu estou dizendo. Então, o que eu vou ler para vocês aqui agora está na página 291 do Evangelho e se chama O Homem de Bem. E eu vou definir aqui para vocês, junto com vocês, e comentar cada parte do que significa ser o homem de bem. Vamos lá. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se, de propósito, não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. Essa parte aqui começa dizendo muito sobre a nossa consciência, e eu falei algumas vezes para vocês que se nós sentimos culpa, se a gente sente que a nossa consciência pesa, isso quer dizer que a gente tem um mensageiro em nós, um espírito em nós, querendo nos dizer se a gente está fazendo de fato bem ou não. Quando a sua consciência pesa, quando você sente culpa, quando você sente que poderia ter feito algo melhor, é o teu lado bom, o teu lado de pessoa boa se questionando, se perguntando. E eu acho que a gente tem que manter isso para o resto das nossas vidas. Ser uma pessoa boa é um caminho que a gente precisa o tempo inteiro questionar, como o próprio Evangelho diz, que é a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Vamos lá. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Questiona sua consciência, pergunta se fez todo o bem que podia, se não violou a lei da justiça, do amor e da caridade. Perceberam? Então, questionar a nossa consciência o tempo inteiro para ver se a gente está fazendo todo o bem que a gente pode é o primeiro passo para ser um homem de bem. Depois, o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem sua permissão e, em todas as ocasiões, se submete à sua vontade. Isso é para nos lembrar que nós somos seres pequenininhos aqui na Terra, perante, né, ou perto do poder de Deus. Nada do que acontece conosco é sem a permissão dele, acontece sem a permissão dele. Se muitas vezes ele deixa, através do nosso livre-arbítrio, que a gente faça algumas coisas erradas para aprender, eu já usei a analogia do choque, né? Muitas vezes a gente está indo por um caminho errado e Deus pode nos mostrar de diversas formas que a gente deveria ir por um caminho diferente. É igual um pai falar para um filho: filho, não bota o dedo na tomada. O filho vai entender racionalmente, só que aquilo só vai ficar, de fato, impregnado na memória dele quando ele colocar o dedo na tomada e tomar o choque. A partir desse momento, ele nunca mais vai colocar o dedo na tomada. Muitas vezes Deus deixa que a gente quebre a cara, deixa que a gente cometa erros através do nosso livre-arbítrio, só para nos mostrar que o caminho não era aquele. Porque ele sabe que se nos mostrar de outra maneira, a gente vai muitas vezes ser rebeldes, porque nós somos imperfeitos, senão não teria por que a gente estar na Terra. E a gente aprende muitas vezes através da dor, através dos dias difíceis. Então, a permissão com que dias difíceis aconteça conosco também é uma forma de ensinamento, também é uma forma de nos mostrar o melhor caminho. Então, confiar em Deus é confiar basicamente que tem alguém sempre orando por nós, tem alguém sempre olhando por nós. E o homem de bem, o homem que de fato presta muita atenção nisso, ele sabe que existe algo muito superior a ele aqui na Terra. Isso é muito importante também para nossa humildade. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Isso aqui é muito difícil. Não tem problema nenhum, eu acho que sempre que a gente fala sobre espiritualidade e dinheiro, há uma questão meio nebulosa e alguns tons de cinza, né? Porque algumas pessoas são muito do extremo de que
Se você quer ser uma pessoa espiritual, que invoca a sua espiritualidade, que quer de fato desenvolver a sua espiritualidade, você não pode buscar dinheiro. A grande questão é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O dinheiro por si só não é bom nem ruim. Depende do uso que a gente faz dele. Tem pessoas muito boas, espíritos muito bons que têm dinheiro, mas que o dinheiro não é o fim pelo qual ele tem a sua vida. Percebe? Ele tem dinheiro porque o dinheiro sim serve para muitas coisas, serve para gerar muitas coisas boas, serve para aliviar muitos sofrimentos e também libera espaço na rotina dessas pessoas para que elas possam se concentrar em outras coisas mais importantes e espirituais. O homem de bem, portanto, ele não é um homem que diz não ao dinheiro, não é um homem que simplesmente abre mão de tudo e para viver a sua espiritualidade, para viver num pico de uma montanha, não, a gente precisa viver conforme os homens da nossa época. Os homens da nossa época precisam sobreviver, precisam ir ao mercado, precisam pagar a escola dos filhos, precisam pagar um bom hospital. Sim, a gente precisa ir atrás do dinheiro. Mas acima de tudo, a gente precisa prestar atenção que os bens espirituais, as coisas boas espirituais que acontecem conosco são muito mais importantes. Perfeito? Seguimos então. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem se queixar. Eu adoro falar sobre provas e expiações e eu quero dar muita atenção para isso, tá? Cara, eu sou muito apaixonado por falar sobre isso. De novo, sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem se queixar. Todas as nossas dores aqui na Terra, ela tem dois motivos para acontecer, tá? Provas, o que são provas ou expiações? Apresentando para vocês da maneira como eu entendo como um estudioso da doutrina espírita que ainda tem muito a aprender. Provas são aquilo que, antes de vir para essa terra, nós escolhemos para nos provar, como o próprio nome diz, provar a nossa fé, provar a nossa virtude. Então, muitas vezes, antes de nascer, quando a gente está desenhando a nossa encarnação, e sim, a gente desenha um plano para a nossa encarnação, a gente escolhe provas pelas quais a gente vai passar, desafios pelos quais a gente vai enfrentar, ou nos quais a gente vai enfrentar. E esses desafios são para mostrar a nossa virtude, são simplesmente porque a gente está em uma escola, a gente está em um lugar que de fato vai nos fazer melhor. Então tem muitas provas, muitas pessoas, por exemplo, que se submetem a nascer em lares mais hostis, em ambientes mais hostis, muitas vezes envolvidas em ambientes que tem, enfim, crimes perto, justamente para ser um elo para aquele lugar de luz, para ser uma pessoa de luz para aquele local. Vai ser fácil para essa pessoa? Não, vai ser uma prova muito grande, porque viver em um ambiente ruim é muito difícil. E é por isso que quando eu passei a estudar espiritualidade, eu passei a desenvolver a mentalidade que o ambiente ele influencia muito, mas ele não determina. Porque essa pessoa que foi colocada ali como uma prova para ser uma luz dentro de um ambiente que não tem luz, essa pessoa está num ambiente ruim, mas ela foi colocada ali justamente para quebrar o ciclo desse ambiente. Então, provas é aquilo que a gente não tem. Escuta, provas é quando a gente não tem algo a resgatar, mas a gente se propõe a enfrentar algo justamente para o nosso crescimento espiritual. Expiações é diferente. Expiações é quando a gente tem algo a resgatar do passado. E aí, expiações entra no sentido de, vamos lá. Se no passado eu tive muito dinheiro e em vidas passadas eu tive muito dinheiro, não aproveitei bem o meu dinheiro, ou enfim, fiz muito mal para outras pessoas, eu fui ganancioso, eu fui orgulhoso, tratei as outras pessoas muito mal porque eu tive dinheiro, talvez a minha expiação nessa encarnação atual seja sofrer com a falta de dinheiro. Porque eu preciso aprender o que eu fiz para as outras pessoas, as consequências disso. Então, expiações são resgates do passado, provas são coisas que a gente escolhe de maneira mais ativa. Perfeito? O homem bondoso, seguindo então, o homem bondoso que possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar recompensa, retribui o mal com o bem, defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Vocês percebem como isso é um padrão muito elevado? E eu acho que a gente tem que se basear sempre nesse padrão. Vamos de novo. Faz o bem pelo bem sem esperar recompensa, lembra, o que seu braço esquerdo não sabe o que fez o seu braço direito, tá?
Se você faz caridade para alguém, você não pode fazer essa caridade torcendo para que alguém filme, torcendo para que alguém esteja vendo, torcendo para que a pessoa que você fez caridade fique em débito contigo e que você vá cobrar essa pessoa. É mais ou menos como se você faz um favor para essa pessoa, mas no fundo é ela que está fazendo um favor para ti. Porque você sai tão por cima, você sai se sentindo tão poderoso. Nossa, eu salvei a vida de uma pessoa, agora ela deve a vida a mim. Que isso não é de fato uma caridade. Isso é só teu ego. Às vezes as pessoas fazem o bem para outras pessoas simplesmente pelo ego delas. De novo, retribui o mal com o bem, isso talvez seja muito difícil, que é não retribuir o mal com o mal, não fazer, não olho por olho, acho que é olho por olho, dente por dente, não, como é que é o nome dessa afirmação? Que é basicamente quando as pessoas fazem mal pra gente, é não retribuir aquele mal com o mal. Isso é, mais uma vez, muito difícil de se fazer. Defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Seguindo, encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona ao próximo, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Pensa primeiro nos outros antes de pensar em si, procura os interesses alheios antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de cada ação generosa. É muito. É algo tão superior, tão surreal, e a máquina perfeita que foi isso aqui foi Jesus Cristo, foi a única pessoa que conseguiu cumprir todas essas atribuições. Isso aqui é um guia, tá? Isso aqui é algo que a gente tem que buscar pro resto das nossas vidas e muito provavelmente, não, provavelmente não, se você está aqui na Terra, você não vai terminar essa vida como a máquina perfeita. Você não vai terminar essa vida conseguindo cumprir 100% do que está escrito aqui. Só que ao ter esses padrões elevados, a gente consegue muitas vezes entender o que deve ser feito. Então, ó, aqui está muito claro. Satisfação nos benefícios que distribui, porque você sente satisfação em fazer bem para as outras pessoas, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Satisfação por fazer o bem, em fazer o bem. A satisfação está em fazer o bem, não nas recompensas que fazer o bem te traz, frente aos outros. Pensa primeiro nos outros antes de pensar em si, procura os interesses alheios antes de procurar os seus. Pensa primeiro nos outros antes de pensar em si, eu confesso que é muito difícil. Muito difícil para mim, inclusive. Porque, acho que para todos nós, né? Porque eu costumo dizer que a gente não consegue pensar nos outros antes de pensar em si, porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer bem para os outros, mas aparentemente as pessoas mais evoluídas, elas conseguem chegar nesse ponto. Porque as pessoas mais evoluídas, elas têm um senso de ego, um senso de eu tão enfraquecido pro bem, eles pensam tão pouco neles mesmos que eles conseguem fazer bem para os outros porque eles já estão num nível de estar muito bem consigo mesmo. O que eu quero dizer aqui é que essas pessoas que fazem o bem para os outros, elas não esquecem completamente de si. Só que elas estão tão bem com elas mesmas de fazer bem para os outros que isso é recompensa para elas. Percebe onde eu quero chegar? Não quer dizer que a gente precisa estar doente e mesmo sem ter força nenhuma para cuidar da gente, a gente vai negligenciar nossa saúde para fazer bem para os outros. Não, isso é negligência. O que aqui quer dizer é que a gente já passou de um estágio que a gente já se sente tão bem, tão prazeroso em fazer bem para as outras pessoas, que a gente pensa primeiro nos outros, porque tá tudo certo com a gente mesmo. Pelo menos essa é a minha visão disso. Seguindo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não faz distinção de raças ou crenças, pois vê todos os homens como irmãos seus. Isso aqui é preconceito, né? Basicamente, o homem de bem não tem preconceito, não tem muito o que dizer. Todos são irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Ponto-chave aqui. Espiritualidade não se empurra. Espiritualidade não se obriga. Espiritualidade não se faz, não se pressiona o outro a desenvolver espiritualidade. Jesus falou para os apóstolos, quando os apóstolos foram pregar a palavra em duplas, lembra? Ele falou o seguinte: vão e preguem. Se as pessoas não quiserem te ouvir, ou te amaldiçoarem, ou te jogarem algumas coisas, levanta, sacode a poeira e procura alguma pessoa que quer te ouvir. Procure as sementes que vão germinar. Lembra sempre, existem pessoas que ainda não estão prontas para desenvolver a espiritualidade. Existem pessoas que nem pensam nisso. A gente não deve empurrar ou obrigar essas pessoas a desenvolverem. A gente deve sempre fazer o possível para ajudar elas nesse caminho, mas nunca obrigar. Perfeito? Então é isso. O homem de bem, em todos os momentos, tem como guia a caridade.
Sabe que todo aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere com seu orgulho e seu desprezo os sentimentos de alguém, que não se importa em causar um sofrimento quando este poderia ser evitado, e que não possui amor pelo próximo, não merecerá o perdão do Senhor até que se arrependa do fundo do coração. Ó, tem como guia a caridade. Caridade é o valor máximo segundo Jesus Cristo. Sabe que todo aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, fere com orgulho e seu desprezo os sentimentos de alguém, que não se importa em causar um sofrimento quando este poderia ser evitado, que não possui amor pelo próximo, não merecerá o perdão do Senhor até que se arrependa do fundo do coração. Não existe erro que não tem perdão, tá? Isso é muito importante. Não existe passado que não pode ser mudado, que não pode ser, não, na verdade, o passado não pode ser mudado, mas que não pode ser apagado para um futuro melhor. Deus sempre vai te perdoar, desde que nós nos arrependamos daquilo que a gente fez. Então, o primeiro passo não importa o tamanho do seu erro, importa o quão arrependido do fundo do seu coração você está. Perfeito? O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado assim como perdoou. Lembra sempre, isso aqui é um guia do que a gente deve buscar para nossas vidas. Então, talvez não seja parte da nossa experiência, apesar de a gente ter que se esforçar para isso, talvez a gente não termine, muito provavelmente a gente não termine essa existência sem sentir ódio, sem sentir rancor, sem sentir desejos de vingança, porque nós somos seres falhos. Mas isso aqui deve ser algo que a gente deve buscar. Todas as vezes que a gente sente ódio, rancor, desejo de vingança, a gente tem uma sementinha que fica na nossa cabeça que fala, cara, será que eu tô sendo um homem de bem mesmo? Será que eu não posso ter uma abordagem diferente? É não se satisfazer nesses sentimentos, percebe? Esses sentimentos talvez sejam inerentes, mas quando a gente não se satisfaz nesses sentimentos, quando a gente tem uma consciência que pensa por trás disso e que reflete se isso é o melhor que a gente pode sentir, a nossa vida muda e a nossa vida melhora. Seguimos. É tolerante para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de tolerância e recorda das palavras de Cristo: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós temos telhado de vidro. Todos nós temos telhado de vidro. Todos nós temos erros, todos nós falhamos, todos nós temos dificuldade. Todas as vezes que a gente aponta o dedo para alguém, a internet se tornou ótima nisso, né? Se tornou muito boa em apontar o dedo para as falhas das outras pessoas. A gente basicamente esquece que nós também temos a necessidade de perdão. Pensa o seguinte, se você julga outra pessoa, culpa outra pessoa, muitas vezes sem nenhuma prova, sem nenhum conhecimento, como é que você pode exigir o perdão de Deus quando você falhar? Você exige algo para você que você mesmo não entrega para outra pessoa? Você percebe que quando a gente coloca, existe um termo que um professor falava muito, né, que é a sandália da humildade. Quando a gente coloca essa sandália da humildade e começa a perceber que nós somos seres falhos e que a gente tem muita dificuldade, que a gente falha muito, em que a gente erra, que a gente é imperfeito, a gente passa a enxergar as outras pessoas como pessoas em evolução. O caminho de todo mundo aqui na Terra é o mesmo. Todos nós, como espíritos, temos o destino à perfeição. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos por causa de suas escolhas e o livre-arbítrio. Mas as pessoas que cometem erros, elas são pessoas, entre aspas, a gente tem que enxergar como pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas que ainda não conhecem a verdade. Pessoas que ainda não conhecem o quão prazeroso é fazer o bem. Então, antes de julgar as outras pessoas, enxerga como um irmão que talvez esteja em um processo, um degrau evolutivo não tão alto. E aí, esse irmão precisa de ajuda. É difícil fazer isso? É claro que é difícil fazer isso. Por isso que desde o início eu falei que talvez a gente nunca, talvez não, a gente não vai conseguir cumprir isso nessa existência. Porque não existe ser humano perfeito nessa terra que consegue cumprir tudo isso tirando Jesus Cristo. Mas quando a gente olha para isso e começa a tentar caminhar nessa direção, a gente já dá um passo muito importante para a nossa evolução. Vamos seguir. Não se satisfaz em procurar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Aqui é basicamente, sabe quando você tem a oportunidade de mandar um direct para uma pessoa e falar, cara, eu não gostei disso que tu falou, eu acho que a gente pode ir por outro caminho, mas ao invés disso você vai lá e comenta para todo mundo ver e humilha essa pessoa nos comentários? Sabe quando você tem a oportunidade de uma reunião de chamar essa pessoa no canto e falar, cara, eu não concordo com a tua opinião ali, eu acho que você errou, eu acho que você tratou outra pessoa mal, mas ao invés disso você humilha essa pessoa na frente dos colegas? Quando a pessoa sente prazer em expor a outra, em humilhar a outra, isso é uma atitude de uma pessoa que
ainda não encontrou de fato essa caridade. Se você quer ajudar a outra pessoa, você não humilha e você não expõe. Você chama ela no canto e seja o mais delicado possível. Todas as pessoas que precisam te dar feedbacks humilhantes na frente dos outros, talvez elas não queiram te ajudar. Agora, se você quer ajudar as outras pessoas, chama ela num canto. Seja o mais discreto possível. A falha das outras pessoas tem que ser expostas por nós, muitas vezes, porque às vezes a gente tem esse dever, inclusive como pai, como amigo, como namorado, enfim, com pessoas que a gente gosta, a gente precisa muitas vezes expor algumas coisas que a gente não concorda e que a gente acha que essa pessoa está errando, mas sempre com delicadeza, sem expor, sem humilhar, sem fazer com que a pessoa se sinta mal por aquilo. Isso não é evitar conversas difíceis, isso é entender que conversas difíceis têm maneira de ser feitas com empatia. Perfeito? Seguimos. Procura não exaltar seus conhecimentos em detrimento de outros. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades alheias. Todo mundo conhece aquela pessoa que elogia, né? É sempre muito bom conviver com pessoas assim. Quando a gente faz uma apresentação, quando a gente tem um bom trabalho, essa pessoa vai lá e fala, cara, parabéns, e faz questão de te exaltar na frente das outras pessoas. Se você critica em público, isso inclusive é um dos princípios de liderança, né, que é criticar, dar feedbacks negativos em público ou construtivos em particular, desculpa, feedbacks negativos barra construtivos em particular, e em público exaltar essa pessoa. Quando você exalta uma pessoa em público, você faz com que ela se sinta bem, você não tenta denegrir a outra pessoa, você não tenta passar por cima da outra pessoa, isso é muito importante. O homem de bem, e aqui mais um pilar sobre a riqueza, não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que foi lhe dado pode ser retirado. A riqueza é alugada. O que eu quero dizer com isso? Deus, tudo que acontece aqui na nossa vida é com a permissão dele, com a permissão do cara lá de cima. Se Deus deixou que através do teu trabalho e das tuas escolhas, porque sim, tem mérito teu, você construísse uma riqueza, dependendo da maneira como você lida com essa riqueza e da maneira como você trata essa riqueza, ele pode também te tirar isso, seja nessa vida, seja em uma outra vida. Tudo o que nós fazemos aqui tem consequência. E desenvolver espiritualidade para mim é basicamente entender que as minhas ações têm consequências, sejam elas positivas ou negativas, sejam elas aqui ou nas próximas vidas. Todo bem que eu faço na Terra, ele pode não ser reconhecido enquanto eu estiver aqui na Terra, mas ele vai ser reconhecido pela pessoa que tudo vê e que tudo ouve. Se você faz mal aqui e se satisfaz de fazer mal, mas se sente bem porque as pessoas não veem, sabe aquela pessoa tirana com a família, mas ela tem muito medo de ser exposta, mas ela não, o medo dela é de ser exposta, não de ser uma pessoa ruim. Ela vai sofrer as consequências disso, seja aqui na Terra, seja lá em outra vida. Então, o que eu quero dizer é que não se envaidecer da sua riqueza ou das suas vantagens pessoais é entender que tudo que foi te dado pode ser retirado. Perfeito? Usa, mas não abusa dos bens. Outra lição sobre a riqueza. Mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas. Sabe também que, se empregar esses bens na satisfação de suas paixões, o maior prejudicado será ele mesmo. Empregar esses bens na satisfação das suas paixões, o quão difícil é isso? Sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas. O que você fez? E aqui trazendo para a riqueza e trazendo até para dons, né? Tem a parábola dos talentos também, para talentos que Deus te deu para o bem que Deus te fez. O que você está fazendo para o mundo com aquilo que você tem hoje? Com o dinheiro que você tem, com os talentos que você tem? Você de fato está vivendo uma vida só para si? Você de fato tem um dinheiro só para te ajudar? Você de fato tem um dinheiro só para trazer todas as futilidades para tua vida? E de novo, eu não estou dizendo que ter dinheiro é ruim, jamais. É ótimo que as pessoas construam riqueza, é ótimo que as pessoas construam conforto para suas famílias, com seu merecimento, com seu livre-arbítrio. A questão é, o que você faz com isso? Como você retribui para a sociedade? De novo, se nas relações sociais alguns homens estão sob seu comando, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar mais difícil a posição subalterna em que estão. Tá quase acabando, tá?
Isso quer dizer que as pessoas em liderança, ela não faz com que as outras pessoas que estão abaixo dela se sintam inferiores. Ela dá um jeito de fazer com que essas pessoas se sintam bem de estar perto delas. Ela não se vangloria pela autoridade, pela hierarquia. Ela não humilha as outras pessoas. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los da melhor maneira possível. Isso é incrível. Se você está hierarquicamente abaixo de alguém, o subordinado ele deve entender o papel da sua dentro da hierarquia e como ele pode ajudar as outras pessoas. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza asseguram aos seus semelhantes, como deseja que os seus sejam respeitados. Basicamente o respeito, né? Eu respeito, você me respeita. As leis da natureza também. Essa não é uma relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforçar para possuí-la estará no caminho que conduz às demais virtudes. O que eu trouxe para vocês aqui, ó, diretamente do Evangelho, é uma relação de que a gente de fato tem muito caminho a percorrer aqui. E quando a gente olha para todo esse caminho, a gente perde um pouco a pressa, porque sente que se nós estivermos caminhando dentro dessas virtudes que eu apresentei, das características que eu apresentei, a sua vida está valendo a pena. Muito se fala, e muito eu falei, sobre uma vida hedônica, uma vida eudaimônica, né? Que é uma vida só por prazeres e uma vida que de fato faz sentido. Para mim, uma vida que faz sentido é eu ir atrás dessas virtudes, que são virtudes que agradam a Deus, que são virtudes que de fato me transformam em um espírito melhor. Se aquilo que eu estou fazendo agora me traz uma felicidade, mas me transforma em uma pessoa pior, não é bom para mim. Se nós conseguirmos aplicar todos esses conhecimentos e conceitos que estão aqui, isso é um caminho para uma vida toda. Como eu falei, é impossível que a gente consiga cumprir tudo isso com perfeição, senão a gente não precisaria estar na Terra. Mas quanto mais próximo a gente caminhar, numa escala de 0 a 100, se a gente sair dessa vida, dessa existência de 30 para 40, a gente já deu um salto muito grande, a gente já conseguiu evoluir muito. Mas todos os dias eu preciso me esforçar para seguir essa cartilha e ser uma pessoa melhor. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Foi um vídeo de fato mais espiritual. Eu amo falar sobre isso e tô trazendo cada vez mais esse tipo de vídeo mais profundo aqui para vocês. Se fez sentido para vocês, curta, compartilhe e mande para as pessoas que gostam de estudar sobre esse tema. E lembra sempre, espiritualidade não se empurra, espiritualidade não se obriga, espiritualidade se convida, espiritualidade a gente ajuda a quem quer ouvir. Perfeito? Muito obrigado então, até a próxima.